Glória a Deus, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Resistir ao diabo todos os dias. Mas por que eu preciso resistir ao diabo? Eu sou uma serva do Senhor. Ele vai me deixar em paz? Ah, não vai. Quando ele não consegue te pegar, ele pega o teu filho. Ele não vai te deixar em paz. Ele mora aqui. Nós dividimos esse grande mundão aqui com ele, né? Ele domina esse mundão. Ele foi jogado na terra quando ele quis dominar o céu. Apocalipse 12, lá no 7, diz assim: houve no céu uma batalha, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, mas não prevaleceram, nem achou lugar no céu. Foi precipitado o grande dragão, chamado de serpente ou de diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, ele foi jogado na terra, ele e os seus anjos. Então, o diabo, ele era um anjo. Então, às vezes a gente acha assim, mas eu já sirvo a Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu não vou errar, eu não vou vacilar. Estamos sujeitos, né? Às vezes a gente dá vitamina, né? Dá uma cordinha para ganância, pro ódio, pro ciúme, pra inveja e por aí vai. E aí ele entra, né, na nossa vida, oferecendo pratos, né? Ele atentou até Jesus, né? Ele disse para Jesus: sobe lá no monte, olha tudo isso aqui, ó. Eu posso te dar tudo isso aqui, se você me adorar. E com um jeitinho esperto, ele consegue que a gente o adore sem perceber. Se não estamos atentos, se não temos a palavra do Senhor injetada no nosso coração, quando nos damos por conta, já obedecemos e já nos ferramos, né? Porque depois que a gente se ferrar, que é o que ele quer, ele simplesmente vai ficar de lado sorrindo da desgraça. Principalmente quando ele afeta famílias, que o objetivo dele é estragar a família, né? E na maioria das vezes ele consegue deixar o pai contra o filho, a filha contra a mãe, etc., não é? Injetando poder, na verdade, dando à pessoa aquilo que ela está querendo muito, e aí ela esquece do principal. Hoje eu estava vendo um relato dizendo assim: quer ver o quanto você é rico? Dá uma olhada nas coisas que você tem, as quais não se pode comprar. E aí eu me vi muito pobre. É bem isso, porque ele faz você perder tudo. Ele faz você perder tudo. Você obedece a ele sem se dar conta. Mateus 4, lá no 8, diz assim, ó: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, prostrando-se me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, só a ele servirá. Então o diabo o deixou. Então que a gente possa estar conhecendo a palavra de Deus, colocando ela no nosso coração, porque ela pode ser usada na hora certa, que ele também conhece. Não podemos esquecer que ele era um anjo, né? Ele conhece a Bíblia, ele conhece a palavra e ele usa a palavra também para contrariar a nossa opinião, o nosso ato de afastá-lo, né? Mas Deus, ele nos deu o poder para repreendê-lo, para mandá-lo sair fora da nossa vida. Por isso que a nossa briga aqui não é contra a carne, e sim contra as potestades. Pessoas se iram, pessoas falam besteira, porque são usadas pelo espírito de Satanás. Ele é um espírito, né? Então ele sopra e a gente, sem se dar conta, obedece. Você já se viu obedecendo a ele? Eu já me peguei várias vezes obedecendo esse maldito aí. Você repreende, tá? Repreendido em nome de Jesus. Eu sou serva do Senhor. Meu guia é o Espírito Santo de Deus. Você não tem poder sobre a minha vida. Sai em nome de Jesus. Pode repreender. Quando você se vê falando besteira ou respondendo à altura, porque isso não é ensinamento de Deus. Isso é ensinamento do diabo.
Então você pode ter certeza que você foi usado por ele. Então não deixa isso criar poder, porque depois você não domina e quando se vê já é serva dele. Amém? Mateus 25, lá no 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Às vezes a pessoa acha que o inferno é aqui. Não. O inferno existe, viu? Isso é bíblico. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarás um dos outros, como um pastor aparta bodes e ovelhas. Mateus 25, se você ler essa passagem toda, você vai ver que isso aqui está relatando-se ao inferno. E Deus está dizendo que ele vai apartar aqueles que não são deles, aqueles que passaram a vida obedecendo ao diabo e não a Deus. Então ele vai colocar nós todos juntos, olha aqui, ó. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta bodes das ovelhas. Então Deus vai separar. Ó, tem lá no 37, diz assim, ó, então os justos lhe resplandecerão, dizendo o Senhor: quando te vimos com fome, não te demos de comer, ou como te vimos com sede, não tivemos de beber, quando te vimos estrangeiros e não te hospedamos. Quando Deus, ele vai, por quê? Pesar na balança, né? Aquilo que a gente fez, aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente ouviu e obedeceu. Terá um julgamento. Deus vai ressuscitar os mortos e vai pesar na balança. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim, a salvação, Jesus já conquistou, né? É gratuita. Sim, ele conquistou. Ele morreu para conquistar a nossa salvação e nos dar o direito de escolher se queremos ou não ser salvos. É isso que ele fez. Ele morreu por nós, né? Porque a gente já ia direto para o inferninho devido aos pecados do mundo, e ele veio nos livrar disso. Mas nós precisamos crer que ele veio, obedecer a ele e aí sim morar com ele. Porque não é de qualquer jeito que vai morar com ele, né? Precisamos nos santificar. E aí a gente vai chegar no patamar que é necessário para morar no céu. Olha, lá no 24, no 35, diz assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as palavras não hão de passar. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, estude ela, medite nela, e ele vai falar mais com você. O Espírito Santo vai convencer você. A gente lê, a gente fala, mas quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você leia a Bíblia, porque a gente só pode aprender mais de Deus abrindo a Bíblia, lendo a palavra, porque é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que fala conosco. Amém? Curte, compartilha, dá um like, dá um joinha, faz um comentário. A gente está aprendendo juntos sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre a palavra. Amém? Inscreve-se no canal. Glória a Deus.